Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez no nosso culto da família, no domingo. Um domingo abençoado, maravilhoso, né? Estava um dia um pouco chuvoso, mas estava gostoso, estava bom. E nós estamos aqui para adorar o Senhor mais uma vez. Como já foi falado na leitura inicial, né? Nós estamos aqui para agradecer e viver a vida que o Senhor quer para nós. Que nós, sem Jesus, sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Portanto, que isso tudo seja colocado no nosso coração cada dia mais e que nós possamos viver de uma maneira realmente com necessidade de Deus. Hoje eu quero falar com vocês, é uma leitura bastante conhecida, é sobre Marta e Maria, né, as duas irmãs, e duas atitudes diferentes. Está lá em Lucas capítulo 10, no versículo 38. É uma passagem simples, né, que todo mundo já conhece, mas nós vamos tentar tirar alguma coisa diferente dessa passagem. Mas antes disso, vamos falar sobre dízimos e ofertas, né, que o Senhor possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento, né, para que nós possamos estar ofertando com alegria, tá? Não é obrigatório, não é necessário, é necessário, né? Nós aqui não temos tantos gastos, mas nós temos necessidades mínimas, mas também não é por isso. A necessidade maior é sua, é quando você se dispõe a doar, a dar algo de você, né? Pode ser em oferta, pode ser pode ser no seu tempo, né? Na sua sabedoria, você está ensinando as pessoas, mas principalmente na parte financeira, né? Se você puder se doar, porque a parte que mais dói no ser humano não é um tapa na cara, mas é o tapa no bolso, né? É a hora que põe a mão no bolso e tira 10, 50, aí que dói. Então, que você consiga resistir, né? Ter essa força de falar, não, eu tenho R$10, eu vou dar, R$5 eu vou dar, para ajudar na obra do Senhor. Não importa o que vão fazer com o dinheiro, né? Falar, o pastor está comprando um carro novo com o meu dinheiro, o problema é do pastor, eu estou fazendo a minha parte, tá? Então, se alegrem na casa do Senhor e deem com alegria aquilo que o Senhor deu para vocês, que nada do que nós temos é nosso, tudo é dele, e ele nos deixa usar 90% pelo menos, né? Muito bem, pega na sua mão a sua oferta, sua contribuição, seus dízimos, e vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti a nossa oferta de hoje, nosso dízimo, que o Senhor nos abençoe e abra as portas, Senhor, que todos nós possamos estar tranquilo, pagando nossas dívidas, sem problema, né, sem dificuldade, que consigamos, Senhor, viver uma vida intensa e maravilhosa na Sua presença, Senhor, fazendo a Tua vontade, mas também vivendo bem, Senhor, tendo comida na mesa, roupa na hora de vestir no frio, chuveiro quente, casa para a gente morar, que eu sei que é esse o Seu desejo, Senhor, esteja conosco e nos abençoe. E aqueles que estão desempregados, necessitados, que o Senhor abra as portas de emprego e que eles consigam trabalhar, consigam dinheiro para pagar
as suas dívidas e seus problemas, Senhor. Esteja conosco em todos os lugares, abra nossos olhos, abra nosso coração, para que nós possamos viver melhor e adorá-lo da melhor maneira possível. Obrigado, Senhor. Vamos ofertar? Aleluia, glória a Deus. Muito bem. Marta e Maria eram duas irmãs, viviam na mesma terra, na mesma casa, e com um irmão chamado Lázaro. E eles eram muito amigos de Jesus. E uma das passagens que nós vamos estar lendo aqui vai mostrar mais ou menos isso, né? Lucas 10, versículo 38. Diz assim a palavra de Deus: caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, que essa história, Senhor, que essa passagem da Tua Santa Palavra entre no nosso coração e possa ser transformador para a nossa vida. Obrigado, Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Essa cidade onde eles moravam chamava-se Betânia. Era um povoado, né? Porque, pensando bem naquele tempo lá, todas as cidades que a gente fala na Bíblia, a gente fala cidade, né? A gente imagina Piracicaba, Santa Bárbara, Americana, Sorocaba, e não tem nada a ver, né? A cidade que existia naquele tempo lá, é lógico que existia Roma, por exemplo, que já era bem maior, era uma metrópole mesmo, né? E mesmo Jerusalém era pequeno, mas era um pouco maior do que as outras. Agora, Betânia era um vilarejo, né? Como Santa Olímpia, digamos assim, né? Não desmenosprezando ninguém, né? Mas um lugar. Mas era chamada de cidade porque naquele tempo qualquer, né, aglomerado era uma cidadezinha. Então, Betânia era uma cidadezinha, um povoado bem perto de Jerusalém. E o Senhor Jesus ia sempre lá porque havia uma casa aberta para ele. Já começa a mostrar alguma coisa, né? Onde Jesus vai? Onde tem uma casa aberta. Então, aquele cara que não gosta de Jesus, que não gosta de Deus, que não aceita a palavra, que não lê a Bíblia, que não ora, que não é uma casa aberta. Jesus não vai nessa casa. Entende? Nós precisamos entender isso. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós mantemos as portas da nossa casa fechadas para Jesus. Muitas vezes. Porque nós falamos outro dia, nós falamos do... O que nós falamos mesmo? Esqueci agora. O cara que quer ceia, que é o... Nossa, eu sou ruim, estou ruim para lembrar as coisas. Se eu não marcar no papel, eu não lembro depois o que eu falei. Pessoa que quer ser, assim, que é o superior, é o cara, sabe? Que é... orgulhoso, vamos dizer orgulhoso, não é orgulhoso, não foi de orgulho que nós falamos, mas foi mais ou menos orgulhoso, né? Pessoa orgulhosa, né? Então, tem gente dentro da igreja que é assim, né? Ele é o cara, ele acha que Jesus só vai na casa dele, porque ele é o cara, ele sabe tudo, ele conhece tudo, nem precisa explicar nada para ele, você começa a explicar, ele fala, já sei, ele sabe tudo. Também tinha, né? É que tudo mais ou menos interligado, é o orgulho, o egoísmo e a soberba, né? Mas eu tinha uma palavra, eu não lembro agora o nome, que dava as três juntas, né? Também é arrogante, mas não era essa, não me lembro agora, sumiu da minha cabeça, mas era isso aí, vocês já entenderam, né? Aquela pessoa, né? O cara, eu faço, eu posso, ninguém sabe mais do que eu, ninguém pode mais do que eu, ninguém me ensina nada porque eu sei tudo. É o típico da porta fechada para Jesus. Às vezes a gente age assim também, né? Em certos momentos a gente fica arrogante, né? A gente se sente cara, né? E essas horas Jesus fala, não vou entrar nessa casa hoje não. É que nós
através do Espírito Santo, que a pastora colocou muito bem aqui, essa porta acaba se abrindo, porque a gente sente na hora, porque nós somos seres humanos, eu sempre falo para vocês isso, e a gente acaba assumindo aquela arrogância, aquele egoísmo, em certos momentos. Não é para ser assim, mas em certos momentos nós somos, porque nós somos fracos, a nossa carne é fraca, e às vezes a gente se sente, eu sou mais do que todo mundo aqui, porque eu tenho faculdade, porque eu tenho isso, porque eu tenho posse, porque eu tenho isso, e se sente. Só que Jesus, nessa ordem, fala, nessa casa eu não entro. Mas naquela casa, daqueles 3 irmãos, ele se sentia bem. Ali Jesus passou os últimos momentos de tranquilidade e paz da sua vida ao lado de seus grandes amigos, Marta, Maria e Lázaro. Eram 3 amigos de Jesus. O primeiro quadro, eu vou tentar dividir um pouco aqui para a gente tentar entender, não só essa passagem, mas algumas passagens dessa família. O primeiro quadro nos mostra Jesus chegando a Betânia e Marta foi receber. Jesus, que bom te ver, meu amigo, vem aqui, senta aqui que eu vou fazer um rango, vou fazer um almoço para nós. E foi fazer, estilo Naná, sabe? Foi fazer comida, Ivone, estilo Ivone, foi fazer comida, não é estilo Daiane, né? Foi fazer comida. A Marta foi fazer comida. E a Maria, quando ele entrou em casa, a Maria já foi, ajoelhou no pé dele e ficou babando, Fala, Jesus, fala tudo que tem que falar. Eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero te amar. Não como homem e mulher, entende? Porque tem gente que fala que tem um romance entre eles. Pode até ser que eles se paquerassem e tal, mas nesse momento, nessa história, não tem nada a ver. Elas estavam amando Jesus como um homem superior, um Deus mesmo, alguém diferente deles, Era um outro jeito de amar. Então, Marta chama ele para se hospedar em sua casa e eles gostavam de Jesus, Ela era hospitaleira e considerava uma honra receber o Senhor como hóspede. Essa foi uma atitude correta de Marta, Lógico, nós temos que receber Jesus. Nós temos que trazer ele para dentro da gente. Nós temos que trazer ele para dentro da nossa casa, com nossos filhos. Entende? Nós temos que trazer e mostrar. Essa aqui é a Paola, minha neta. Entende? Nós temos que apresentar Jesus para eles, mostrar. Porque não é todo mundo que conhece Jesus tão bem, como nós, pelo menos, deveríamos conhecer, pelo tempo que nós temos de amizade com ele, de amor com ele. Não é? Não é uma criança de 8 anos, de 7 anos, de 10 anos, vai conhecer mais do que a gente. Nem um de 18 vai conhecer mais do que eu, do que você, porque todo mundo que tem mais de 18. Não vem com papo, não. Não é verdade? Então nós temos que apresentar esse amigo, Jesus, para a nossa família. É o que a Marta fez, chegou, entra aqui, Jesus, entra aqui, está aqui, meus irmãos, fica com eles aí que eu vou fazer a comida. Essa foi uma atitude correta de Marta. Ela não está errada, O escritor da carta aos Hebreus recomenda que sejamos hospitaleiros, pois, fazendo isso, nós podemos hospedar anjos. Entende? A gente precisaria ser mais hospitaleiro, hoje já nós não somos. Eu lembro antigamente, meus primos, primas, minhas tias, tios, eles iam dormir na minha casa, fim de semana, sabe, sexta-feira, e aí ficava em casa até domingo almoçava, depois do almoço ia embora. Ficava sexta de noite, sábado, domingo em casa. E a gente também, de vez em quando, ia na casa deles, era uma coisa natural. Não sei se você fazia isso, Ivone, mas era uma coisa natural. E na casa do pai, da mãe, meus irmãos iam em casa. A gente não via a hora que chegasse sexta-feira de noite, ou sábado de manhã, quando não dava para vir na sexta-feira de noite. E eles não viam a hora de ir em casa. Já tinha o quarto dos hóspedes. Sempre tinha quarto de hóspede nas casas. Hoje a gente não tem nem o quarto da gente, quase, A casa é tão pequena, não tem nem quarto da gente. Ai, meu Deus. Mas a gente não tem lugar para hospedar as pessoas. E a gente não tem vontade de hospedar as pessoas. E as pessoas também não têm vontade de ir na casa da gente, porque perde o conforto dele, perde a liberdade. Entende? Não sei se está certo ou errado isso, mas é o que está acontecendo hoje. Mas o escritor de Hebreus fala isso, que nós sejamos hospitaleiros, porque nós podemos, fazendo isso, nós podemos hospedar anjos dentro da nossa casa. Maravilhoso, Até quando nossas netas iam em casa, era gostoso, Fazia uma bagunça, uma estripulia, mas era tão bom.
Agora já faz anos que não vão mais, né? Você não tem mais tempo, né? Perdeu as netas. Perdeu a ida das netas, Ivone, você vê. Marta hospedou o Filho de Deus. Ela nem sabia direito, né? Eles tinham uma pequena ideia que ele fosse o Messias, mas não existia uma comprovação, nem Jesus falava, eu sou, né? Ele falava que ele era o Filho do Homem, ele sempre falou isso, eu sou Filho do Homem, então, em alguns momentos que ele se declarou como Filho de Deus, mas em muito pouco momento. Então não era uma coisa comprovada, eles amavam Jesus pelo jeito de Jesus, mas eu acho mais bonito isso, porque, veja bem, se eu fosse o cara famoso, ricaço, poderoso, dono da maior fortuna do mundo, e tivesse aqui agora, você acha que teria essas pessoas aqui? Nem cabia aqui, estaria lá nem sei que igreja, na igreja da Quadrangular, lá, 10 mil pessoas assistindo, assim, aquela coisa maravilhosa, porque eu sou famoso. Então, não era amor por mim, não é porque as pessoas me amam, porque as pessoas me adoram, porque as pessoas gostam de mim, é porque pelo meu cargo, pelo meu dinheiro, pelo que eu posso de repente fazer por essas pessoas, né? E com Jesus, essas pessoas, pelo menos esses três, não eram todos, mas esses três, eles amavam Jesus como um homem, como um amigo, como uma pessoa maravilhosa, porque Jesus, eu não consigo imaginar como Jesus era, porque a gente nunca viu um homem ou uma mulher nesse mundo que fosse parecido com Jesus. Quem que é parecido com Jesus? Pode ser meio semelhante assim, né? Mas a maioria de nós fica bravo, fica nervoso, sabe? A maioria de nós vive reclamando de tudo, a maioria de nós não ama o suficiente, ou ama mais a um do que a outro, e Jesus não, ele amava todo mundo do mesmo jeito, tratava todo mundo do mesmo jeito, até as prostitutas, os mendigos, os doentes, até os fariseus. O único que ele pegava no pé eram os fariseus, e não era porque ele odiava, é porque ele queria que os fariseus mudassem de vida, entende? É por isso que eu brigo com os políticos, eu falo mal dos políticos, para ver se os políticos, não vai acontecer, né, mãe? Que Jesus também fez, e os fariseus continuaram fariseus, né? Não mudou ninguém, né? Não mudou nada, ele tentou, mas era por amor que ele fazia aquilo, né? Hoje Jesus bate a porta do nosso coração e diz, como está lá em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta, batendo. E a gente fala assim, nossa, tem gente lá batendo na porta agora, quase na hora do almoço, ai meu Deus do céu, né? A gente se irrita quando bate na nossa porta, a gente reclama, nossa, vou ter que botar roupa, tudo de qualquer jeito aqui, vou ter que, né? Tem que pentear o cabelo, para receber, não sei quem é. A escolha de Marta, né? Marta fez tudo para oferecer uma boa acolhida ao seu hóspede. Era uma visita muito importante e merecia o melhor. Assim ela se esmerou para apresentar-lhe uma calorosa recepção. Enquanto realizava um serviço, pensava em outro e foi ficando desanimada, inquieta, irritada, que nem certas pessoas que a gente conhece, né? Que está limpando o banheiro, já tem que limpar o outro, tem que limpar a cozinha, aí tem que passar pano no chão, aí tem que limpar a janela, aí tem que arrumar a cama, e aí tem que cozinhar, e depois tem que tirar a carne para tirar da geladeira, para descongelar, e não sabe para que lado vai, aí precisa sair para fazer compra, meu Deus do céu, quanta coisa. Marta estava assim, né? Ela começou a ver tudo, falou, o que eu faço, não sei mal o que eu faço, estou tentando cozinhar o frango, não sei se fazia, acho que não fazia frango, nem sei o que faziam lá de comida, né? Geralmente era pão, né? Pão e carne era mais de carneiro mesmo, nem frango, nem sei como é que funcionava lá. Já devia ter frango lá, mas não sei se eles eram muito de comer frango. Mas ela, né, ela realizava o serviço e estava atrás de outro, o seu trabalho de amor estava se tornando uma tarefa pesada demais. Olha que coisa estranha. Era uma tarefa de amor. É como quando você cuida da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Não pode ser uma tarefa pesada, que dói, que machuca, que depois que termina aquilo lá, você está assim, meu Deus, não aguenta mais, precisa de férias. Então não valeu a pena o que você fez. Entende?
As coisas não podem ser pesadas demais. O fardo tem que ser leve. Nós temos que pensar, precisa fazer aquilo. Se não fizer aquilo, vai acabar o mundo, vai cair a terra, vai sair fora de órbita. Não vai, então não faz, eu não estou aguentando, meu corpo não está aguentando, então para. O seu trabalho de amor estava se tornando uma tarefa pesada. Ela estava fazendo com amor, mas estava demais. E a hora que começou a ficar demais, a mente começa a transpassar. Então toda aquela, sabe, aquele amor, aquela coisa de aptidão, de acolhimento, de estar do lado, passou. Esse é um alerta para nós, não podemos deixar que isso aconteça conosco, precisamos recusar o desânimo, tudo que fazemos para Deus deve ser contado com alegria, né? E como que funciona fazer as coisas para Deus? Como que foi explicado isso para nós? Tudo que fizerdes a esses pequeninos, foi a mim que fizestes. Quem são esses pequeninos? São seus filhos, são seu marido, são os vizinhos, são as pessoas da igreja, são as pessoas que trabalham com você. Esses são os pequeninos. Não é necessariamente, que pequenino, então tem que ser anão, porque é pequenino. Tem que ser mendigo? Necessariamente não. Pode até fazer, mas são aqueles que estão próximos de nós. Não dá tempo da gente correr atrás do mundo para resolver o problema do mundo, mas nós podemos resolver o problema daqueles que estão do nosso lado, né? Então é esse amor que Ele espera de nós. E Maria? Enquanto Marta se fatigava na labuta caseira, Maria, sua irmã, assentada aos pés de Jesus, totalmente absorta, ouvia os seus ensinos, bebia cada uma de suas palavras, sabia que o serviço era coisa secundária. Ela não podia perder a oportunidade de prestar adoração ao Mestre e receber dele os ensinamentos. Marta não podia saborear os ensinos de Jesus, pois estava muito preocupada com pormenores e coisas secundárias. Começou a se considerar vítima e passou a acusar a irmã diante do hóspede. Sua irritação era tão grande que ela incluiu Jesus na acusação, né? Lá em Lucas 10:40, que nós acabamos de ler. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Quantas vezes nós falamos isso, né? Você não se importa? Só eu que trabalho, só eu que faço, por que você não ajuda? Foi além disso, né? Atrevendo a dar ordem ao mestre, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Jesus, manda ela vir me ajudar. Olha aqui, quis mandar Jesus ainda por cima. Então Jesus falou para ela, né? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Entende? Muitas vezes nós perdemos tanto tempo fazendo coisas que não precisa ser feito, não é isso. Então não precisa fazer comida? Claro que precisa, não vamos morrer de fome. Não precisa limpar? Claro que precisa, não vai virar uma casa de porco, né? Não vai, só que às vezes nós exageramos. Você imagina, eu já vi em casa mesmo acontecer isso, né? Vai fazer um almoço, começa às 7 horas da manhã, acaba 1 da tarde para fazer o almoço. Já fez isso, Ivone? Começa às 7 horas da manhã, acaba 1 da tarde. Aí põe na mesa, em 10 minutos comeu tudo, acabou. Vocês imaginam? 5 horas para fazer a comida. É maravilhoso, a comida é uma deliciosa, não é isso, mas 5 horas de trabalho. E come em 10 minutos, gente. Vocês têm, é isso que eu falo, tem que ser mais prática, né? Tem que pensar num jeito, não precisar ficar tanto tempo. E não é questão de ter mais gente, porque hoje as cozinhas são pequenas, você botar 2 na cozinha já trombam no outro. 3 então esquece, né, Ivan, né? Às vezes vai fazer suco lá, é uma dificuldade, né? Não cabe na cozinha, não tem jeito. Então, é complicado, mas é a gente que tem que fazer isso. A culpa aqui é de Marta, né? É Marta que está fazendo. Sei lá o que ela preparou, de repente tinha 3, 4 pessoas, ela está fazendo comida para 20. Não tem que agradar Jesus, tem que... vou fazer um manjar daquela que eu gosto, como chama aquele negócio preto? Ameixa em cima, assim, aquela calda de ameixa. Olha, Ivone, que delícia. Você precisa fazer um para mim, Ivone, porque minha mulher não quer fazer. Mas está fazendo aquela coisa cheia, chique. Jesus não está ligando para isso. Jesus vai sentar na mesa, vai pegar um pedaço de pão, comer e falar, estou satisfeito. Vai embora.
Você não quer o pudim de ameixa, aí, o manjar de ameixa que eu fiz? Tem o flan, não sei do que, tem o Danone, não sei, tem sorvete com bolo. Não quero, não. Para mim, já estou satisfeito. Adiantou ela perder todo aquele tempo fazendo um monte de coisa? Limpou toda a casa, todo o quintal, varreu tudo. E Jesus ficou só sentado na sala. Não viu nada. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não é questão de falar, então não precisa mais limpar. Claro que precisa. Mas nós fazemos coisas, e eu também faço, nas minhas tarefas eu também faço errado. Nós fazemos demais coisas que não precisam ser feito. Essas poucas palavras continham uma séria advertência, né? Marta estava misturando o prioritário com o secundário. Estava perdendo tempo com coisas de pouca importância. Não compreendia que Cristo veio para servir e não para ser servido. Esse é outro ponto, né? Não percebia que Jesus se interessava mais nela do que no seu serviço. Muitas vezes nós queremos, na própria igreja, a gente quer. Nossa igreja é pequena, não tem tanto esse problema, né? Mas nós já trabalhamos em outras igrejas maiores, né? E a gente vê gente que quer, nossa, sabe? Ele vai lá, faz o café, ele troca café para você, depois ele vai lá, pega água e traz água, e vai e vira, e se cair um negócio, ele sai correndo para pegar um pano, para passar aqui, fazer tudo. A pessoa que está, a gente se sente até mal, né? O pastor mesmo se sente até mal, dependendo do pastor, né? Tem pastor que gosta de ser glamouroso, mas a maioria dos pastores são humildes, não estão nem aí, está lá para servir, não para ser servido. Nós estamos aqui para sermos servidos. Vocês não precisam trazer água para mim, eu mesmo trago. Entende? A não ser que não dê tempo, acabe a água, para não sair daqui, vocês me fazem favor de fazer. Mas é um favor que vocês estão fazendo, não é obrigação de ninguém, né? Vocês louvam aqui porque vocês louvam a Deus, não por mim. Eu não tenho nada com isso. Vocês estão adorando a Deus, entende? Vocês dão oferta porque vocês querem agradar o Senhor, não para mim. Então o pastor não é nada, o pastor é um ser humano. E Jesus, que era, apesar de ser Deus, ele veio para servir, não para ser servido. E Marta não tinha entendido isso. Essas advertências, né, são dignas de nós hoje. Mais uma coisa, nós precisamos evitar a murmuração. Ela não agrada ao Senhor, não edifica. Porque se além de eu fazer errado, coisa que eu não devia estar fazendo, ainda fico falando, viu? Eu sei, só eu. Você não vai ajudar não? Vem aqui, dá uma força aqui, mexe esse feijão aqui que vai queimar. Fica difícil, né? Vai tirar o prazer da outra que está lá ouvindo a palavra de Deus. Era para você fazer rapidinho a comida aqui e sentar no pé dele também. Ou até falar com ela, viu, vamos fazer o seguinte, eu vou lá 10 minutos, faço, depois você vai lá, nós trocamos, porque eu também quero ficar aqui. Entende? Mas ela não se dispôs, você vê que ela não colocou assim que ela queria estar no lugar de Maria. Ela se colocou de um outro jeito, que ela queria tirar Maria de perto de Jesus para ajudar ela. Vocês percebem como nós fazemos muitas vezes? Em vez da gente querer se achegar a Jesus, a gente prefere tirar a pessoa. É aquelas pessoas que às vezes não vão na igreja, né? Marido, esposa que não vai na igreja, e falam assim, por que você foi na igreja? Por que demorou tanto? O que estava fazendo lá? O que aconteceu? Por que não, né, sabe? Ele quer tirar, ele não quer ir junto lá. Ele podia falar, viu, vamos fazer o seguinte, semana que vem você fica em casa para cuidar das crianças, aí que eu vou na igreja, vamos fazer uma semana cada um. Aí seria interessante. É o que a Marta devia ter feito, mas não fez. Ela simplesmente queria tirar Maria da presença de Jesus, ou tirar Jesus da presença de Maria, né? Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Maria escolheu estar aos pés de Jesus numa atitude de adoração. Não precisava ser repreendida porque estava adorando a Deus, mas sim elogiada, pois ela fez a melhor escolha. O tempo que passamos com Jesus é sempre muito bem empregado. Nós precisamos fazer com que Cristo seja o mais importante na nossa vida. Isso que eu sempre falo para mim. Vocês não sei, mas para mim. Jesus tem que ser mais importante do que pagar conta, gente. Jesus tem que ser mais importante do que comer, mais importante do que tomar banho. Quando a gente fala isso, você fala, não é isso que eu estou falando. Mas tem que ser mais importante.
Nós fomos lá hoje, foi gostoso? Foi, mas aquilo lá que nós fizemos não pode ser mais importante do que Jesus. É uma maravilha nós estar tudo junto, a família junto, como foi semana passada, né? Nós ficamos todos juntos na piscina, com as crianças, uma delícia, não é, Ivan? Mas aquilo não pode ser mais importante do que Jesus. E muitas vezes nós fazemos aquilo mais importante. Nós queremos ficar além do tempo, lá, para não vir aqui, por exemplo. Entende? Vamos ficar lá. E Jesus? Jesus depois nós vê. Não pode. É isso que Jesus fala para nós. Jesus não pode ficar para depois. Entende? A prioridade é Ele. Eu posso fazer o que eu quiser, mas a prioridade sempre vai ser Jesus. Marta podia fazer o que ela quisesse, mas a prioridade era Jesus. Era para ela, na minha cabeça, eu não sei fazer comida, mas era para ela ir lá mexer o arroz lá, não sei se tinha arroz também, né, mãe? Era para fazer o negócio lá, 2 minutinhos e sentar lá. Ai, Jesus, repete para mim que eu não escutei direito. Aí Jesus falava, para um pouquinho que eu vou, está queimando lá, deixa eu ir lá. Olha, deixa eu voltar aqui. Isso que era para ela fazer. Não ficar lá absorta no serviço e esquecer de Jesus. É o que nós fazemos. Vou só falando da casa de mulheres, porque é no caso de uma mulher, mas nós como homens fazemos isso também, absorto em jogo, né? Absorto, não está limpando a casa, mas está assistindo futebol, está assistindo corrida de manhã, futebol à tarde, né? Depois pega uma série para assistir, fica lá 10 capítulos da série assistindo até meia-noite, 1 hora da manhã, não ora, não pensa, não fala nada, não vem na igreja, porque não tem tempo de ir na igreja, porque, hoje eu vou maratonar aquela série do não sei quem lá, né? Então eu não posso sair hoje. Hoje tem jogo do São Paulo, hoje eu não vou de jeito nenhum. Entende? Os homens é a mesma coisa. Nós também fazemos o mesmo que Marta fez. E muitas e muitas e muitas vezes. Também tem uma outra parte, foi a morte de Lázaro. Vejam bem a diferença das duas irmãs. O segundo quadro é anunciado por muitas mágoas, né? A morte roubou o lar feliz, o irmão querido, parecia uma injustiça da parte de Deus, né? Ele era tão amado por Deus, era amigo de Jesus, e morreu. É estranho, né? A gente acha que crente não morre, né? Às vezes, virou crente e não morre mais. Marta, Maria e Lázaro eram amigos íntimos de Jesus. Seu lar era o lar de Jesus também. Então, apesar do quanto tinham feito, a tragédia alcançou a eles, né? Parecia indiferença da parte de Jesus, porque Jesus não estava lá no momento. E quando avisaram Jesus, ele não foi correndo, ele demorou um pouco para chegar. Maria e Marta mandaram chamá-lo, esperaram que ele viesse para curar Lázaro, mas ele não veio a tempo, e Lázaro morreu. Pode acontecer isso na nossa vida também, sofremos, nos desesperamos, oramos, clamamos e o pior acontece. Essa madrugada nós perdemos o pastor Joel, né? Teve um infarto e faleceu, dormindo, né? Não sei se pode falar assim, mas estava dormindo e não acordou, né? Um homem de 63 anos, forte, né? Um pastor abençoado, e de repente, pode acontecer com qualquer um de nós. Não importa se você é crente, se você é protestante, se você é católico, se você é umbandista, não vai morrer, todo mundo vai. E Lázaro também morreu. Mas só que Lázaro, Deus tinha um plano na vida de Lázaro. Era diferente por causa disso. Pode acontecer isso na nossa vida, né? Ter amor por Jesus não nos imuniza contra a tristeza, contra a morte, né? Mas garante força e conforto para sairmos vencedores dessas experiências. Jamais podemos permitir que essas coisas vençam a gente. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já tinha sido sepultado. Nesse incidente, vemos a diferença de temperamento entre as duas irmãs. Marta, extrovertida e ativa, não pôde esperar e saiu correndo ao encontro do Senhor, enquanto Maria, mais introvertida e calma, ficou em casa. Marta desafiou a amizade do mestre. Olha Marta de novo aprontando. Você vê que Marta não era fácil mesmo, né? Por isso que eu estou colocando as duas para vocês verem. Não é só naquela passagem, ela já tinha feito, quer dizer, isso aí foi depois, né? Ela já tinha feito antes e aí fez depois. Chegou para Jesus e falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Acusando Jesus. Marta tirou de Jesus a mais conformadora declaração sobre a sua pessoa. Jesus falou para ela, né, no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus deve ter falado duro com ela. Quem é você? Eu vim me cobrar? Desse jeito? Quem é você?
que ela não foi chorando, não foi com humildade, ela foi como aquelas pessoas que falam que vai ser curado, porque eu mando, você vai ser curado, e Deus, que é meu escravo, vai fazer você ser curado. Tem gente que prega, que faz assim, né? Ele quer curar as pessoas, e ele acha que Deus é empregado dele, Deus vai curar, porque ele mandou curar. Tem muita gente que pensa desse jeito. Jesus não é nosso servo, nós somos servo dele. Nós temos que entender isso, gente. Eu sei que tem muita gente que não aceita, falando, não, eu não sou servo de ninguém. Então, se você não é servo de Jesus, você não presta para nada. Jesus nem olha para a sua cara, porque você se colocando na posição de servo, ele te olha como filho, ele cuida de nós como filho. Nós somos filhos de Deus, mas a nossa condição é de servo. Nós temos que entender isso. Mas eu sei que é difícil. Entra naquele que nós falamos no começo lá, né? O que é aquele lá mesmo, soberba lá? Eu esqueci ainda o nome, orgulho, não lembro ainda o nome, não lembrei ainda, não veio na minha cabeça ainda. Prepotente, é. Nós ainda somos, a maioria de nós somos assim. E quando você fala que você é servo de Deus, fala, sabe? A gente não aceita ser servo de ninguém. Mas no versículo 29, Marta chegou para Maria e falou, né? O mestre chegou e chama você, Maria. E Maria levantou-se depressa e correu. É interessante notar que ela disse a Jesus exatamente a mesma palavra que Marta tinha dito, né? No versículo 32 ela fala, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que ela fala de outro jeito. A palavra, a frase é a mesma. Só que uma chegou falando, né? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E a outra chegou chorando e falou, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Minha filha, é tão bom, né? Você vê a diferença. Eu não estou sabendo entonizar, mas se eu fosse um bom artista, talvez eu conseguisse, né? Mas uma está metendo pau em Jesus, né? E a outra chegou falando, se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza, porque eu confio no Senhor, porque eu sei que o Senhor podia salvar, mas o Senhor não estava aqui, que pena, né? Entende a diferença dos dois? Com Marta, Jesus manteve um diálogo teológico, né? Que ele falou que ele era a ressurreição e a vida, né? Mas com Maria, para Maria ele falou, o mais belo gesto de solidariedade. O que Jesus fez no versículo 35? Ele chorou. A hora que ele sentiu o coração de Maria, doído. O outro estava nervoso, chateado, Marta, querendo briga. Maria chegou com o coração solidário, com o coração chorando pela morte do irmão. E Jesus, vendo aquilo, chorou. Tem essa passagem no versículo 35, ele fala isso, né? É tão bom saber que Jesus nos conhece pessoalmente e trata seus filhos individualmente, ele trata cada um de nós do nosso jeito, ele sabe como que eu sou chato, que eu sou encrenqueiro, como Maria, como Marta, quer dizer, né? Eu sou estilão Marta, briguento, encrenqueiro, reclamão. E você acha que ele ama menos a mim do que a outra pessoa? Claro que não. Ele sabe como Maria era, ele sabe como Marta era, e ele tratava cada um do jeito certo, entende? Ele não falou aquilo lá para magoar a Marta, ele falou porque era aquilo que Marta queria ouvir, entende? E ele falou para Maria o que? Ele chorou, porque Maria queria isso. Jesus nos conhece profundamente, nós não entendemos, mas Jesus nos conhece. Ambas presenciaram a glória de Deus e receberam o irmão de volta, vivo e saudável. Com esse fato, Marta adquiriu, né, uma nova compreensão da fé. Marta começou a acreditar mais em Jesus. Uma nova compreensão da verdade. E uma nova compreensão de Deus. Ela começou a ver de pouco diferente. Maria compreendeu melhor o significado da morte e do sepultamento, né? Muitos judeus que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus fez, creram nele e o Filho de Deus foi glorificado. Foi por isso que Lázaro morreu. Só por isso. Se ele ia ressuscitar, Deus não precisava nem ter deixado ele morrer, não é verdade? Mas por que ele deixou? Porque Deus sabe o que faz. E Jesus precisava mostrar para aquele povo, daquela cidade, daquela região, o poder de Deus. Qual o maior poder do que ressuscitar uma pessoa que estava 3... E por que ele ficou 3 dias? Vocês sabem disso? Vocês lembram disso aí já, né? Porque se ele fosse já no primeiro dia, iam falar que ele podia ter uma epilepsia, alguma coisa assim.
Então deixou 3 dias. Se em 3 dias não voltou sozinho, é porque estava morto mesmo, não tinha como, né? Então ele chegou depois de 3 dias, porque estava tanto que falar, já está fedendo. Você vai abrir a pedra, vai feder tudo aqui. Nossa, o cara está... Então ele esperou chegar nesse ponto para falar, é a ressurreição mesmo. Não é porque ele estava fingindo de morto. Porque o povo, até isso o povo falava. Olha que povo. E a gente acha que hoje, né, o pessoal escarnece, naquele tempo era a mesma coisa. Escarneciam de Jesus do mesmo jeito. Todos foram beneficiados por meio dessa experiência. Foi dolorosa, foi. Perdeu o irmão, eram só os 3, e ele era o provedor da casa. Porque naquele tempo, vocês sabem que a mulher só trabalhava em casa ou era prostituta, não tinha o que fazer. Não existia um serviço fora para a mulher, né? Não tinha escolinha, não tinha nada para trabalhar, não tinha outro lugar. Ou era prostituta ou ficava em casa. Para ficar em casa tinha que ter um marido, um irmão, um filho, alguém que provesse, né? E Lázaro era o provedor, né? E elas perderam, então elas sentiram muito, pelo amor que sentia pelo irmão e também pela provisão que ele dava em casa, né? Então nós precisamos achar um propósito nas experiências difíceis pelas quais passamos, e mesmo sem achá-lo, devemos confiar em Deus. Muitas vezes a gente passa por alguma coisa, geralmente tudo que a gente passa tem um propósito. É que eu falo, nós não entendemos Deus. Mas ele fala, mas por que eu tive que acontecer isso? Né? Lembra o Eustáquio, perdeu a perna, tortou a perna. Por que ele perdeu a perna? Eu não consegui entender até hoje, mas Deus tem um propósito. Alguma coisa tem para acontecer isso. Entende? Alguma coisa, tudo tem um propósito. Por que acontece tal coisa? Por que a pessoa morre? Por que o Joel morreu essa madrugada? Algum propósito tem. Deus sabe, nós não sabemos, mas nós temos que confiar, né? Precisamos achar, então, um propósito nas experiências difíceis, né? E mesmo que a gente não ache, nós temos que confiar que é propósito de Deus. Mas por que aconteceu? Não sei, mas é propósito de Deus. É duro, né? A gente quer saber tudo, né? Tudo concorre para o bem, conforme está lá em Romanos 8:28, lembram dessa passagem? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Entende? Então ele não vai fazer. A gente às vezes acha que é por mal. A gente é demitido do emprego, a gente bate o carro, né? Às vezes a gente cai da moto, não. A gente acha que é por mal, mas não é. Algum propósito Deus tem, algum aviso, alguma coisa Ele quer mostrar para nós. Nós que temos que decifrar, entender. Temos feito algumas coisas extraordinárias para o Senhor que realmente prove o nosso amor a Ele. Não por dever, mas por amor. O que nós fazemos para Deus que realmente seja fora do comum? Nada. Você percebe? O que nós fazemos para Deus? Nada. Porque se nós oramos é pouquinho, se nós louvamos é pouquinho, se nós viemos aqui adorar uma vez por semana, pouquinho. Em casa, tudo que nós fazemos assim. E ainda tem que ser, não por dever, mas por amor. Nós fazemos grandes obras para Jesus por amor? Nós deixamos de fazer alguma coisa que nós gostamos para fazer alguma coisa para Jesus? A gente, por exemplo, para ir na igreja, que já é o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, a gente só vai na boa. A maioria das pessoas só vai na boa, só vai se a igreja é grande, se é boa, se o cantor é legal, se a banda é boa, se o pastor é aquele pastor legal que conta piada, que faz. É assim que nós vamos. Na boa, não é para adorar. Eu não vou lá. Porque aqui que está dizendo assim, né, que eu vá por amor significa que eu vá mesmo que eu não goste, que eu vá mesmo que esteja cansado, que eu vá mesmo que eu esteja com gripe, que eu vá mesmo que eu não esteja aguentando. Porque mesmo quando você não está aguentando, você pega como chama aquele rodinho lá? Mop, né? Mesmo quando está com dor de cabeça, dor na nuca, sinusite, dor no braço, dor na perna, dor em todo lugar, pega aquele mop e limpa a casa inteira. Você percebeu? Como é que a gente tem força para fazer isso? E na hora que fala assim, vamos adorar a Deus agora, hoje não vai dar não, tá louco, estou com uma dor aqui. Quer dizer, para limpar minha casa, né? Ou para
ir num campo de futebol, ou para ir jogar sinuca, ou para ir tomar uma cerveja, eu não tenho dor nenhuma. Ou mesmo uma Coca-Cola que seja. Eu não tenho dor. Ou mesmo que tenha, sai na hora, né? Opa, festa, vamos na hora. Mas na hora que eu falo, vamos lá então adorar a Deus? Vamos no monte orar? Ai, mas com esse frio. Se tiver calor, fala, mas com esse calor. E se estiver chovendo, então? Ai, com essa chuva. A gente não faz. Ah, meu Deus, eu estou falando isso para mim, gente. Vocês não têm nada com isso, não. É eu que sou assim. Eu nem sei onde eu estou, mas aqui perdi até o fio da meada aqui. Somos hoje gratos a Maria por essa lição de desprendimento, né? Maria largou as coisas que nós às vezes não largamos, porque nós amamos a casa limpa, nós amamos futebol, nós amamos série, nós amamos ver televisão, nós amamos fazer um pudim, nós amamos, mas nós não amamos Jesus do mesmo jeito que a gente ama fazer comida ou limpar a casa. Marta procurou agradar ao Senhor por meio dos seus próprios esforços. Maria ofereceu-lhe o melhor que tinha. Isto nos faz lembrar de Caim e Abel. Você lembra dessa passagem? Caim e Abel também ofereceram o melhor que eles tinham. Só que Abel ofereceu o melhor, as primícias que ele tinha. E Deus se agradou. E Caim pegou as frutas que estavam no chão, botou numa sacola, levou lá, está aqui Deus. Pega essas coisas mesmo aí, você não vai comer mesmo? Vai tacar fogo mesmo? Tanto faz. Né? E Deus não se agradou de Caim, da oferta de Caim. Quem somos nós, né? Caim ou Abel? Maria ou Marta? Quem somos nós? Ao examinarmos o contraste entre Marta e Maria, avaliamos as nossas próprias relações com o Senhor, né? Ajudar os outros não substitui o tempo que devo passar com Jesus, alimentando-me na sua palavra. Isso é aquela coisa, né? Nós vamos lá na clínica dos idosos, lá por exemplo. Eu já fui lá nos idosos, então eu não preciso mais ir no culto. Eu não preciso mais adorar a Deus. Eu não preciso nem orar hoje, já fui lá, né? Nós vamos orar no monte, tal dia, aí dá certo de ir no monte, fala, então acabou, minha semana está feita. E a gente esquece que isso aí não é para suprir as outras coisas, sabe? Então, ajudar os outros não substitui o tempo que eu devo passar com Jesus, alimentando-me da palavra. Esse alimento que Jesus, Deus está passando para mim e para vocês aqui, vocês não vão ter se vocês forem orar no monte. Precisa ir orar no monte, precisa ir lá nos velhinhos, precisa evangelizar na rua, mas precisa ouvir a palavra também, não pode substituir uma coisa pela outra. E nós fazemos isso, né? O que você falou outro dia, que a gente ia, quando era católico, ia na missa do sábado para não ir no domingo, porque aí ele tinha mais tempo para ficar em casa. Quando tinha um casamento no sábado, aí não ia no sábado, ia no domingo na missa, porque, sabe, aquela coisa assim, substitui, é mais uma obrigação, né? Não é porque eu necessito, nós precisamos necessitar de Deus. Se a gente não necessita de Deus, se tudo é chato, tudo que fala é enjoativo, tudo que é falado não presta, para mim isso aí não se aplica. Isso aí que falou, mas para mim não resolveu nada. Então, né? Ajudar os outros não substitui o tempo. Quando o serviço cristão é realizado só com as minhas forças, será que os resultados são cansaço, desânimo, frustração, mal-entendidos, lamúrias, né? A gente usa só a nossa força. Para nós crentes, a morte é um breve dormir em paz. Assim como Lázaro, eu também ouvirei a voz do Senhor, né? Vai chegar um momento que Ele vai chamar a gente, todos nós, não importa quando, nem quando, se vai demorar muito, não importa, mas vai chamar, e eu espero que seja Ele que chame mesmo, né? Vai ser o outro que vai chamar a gente, né? O exemplo de Marta serve de inspiração para todos nós. As pessoas que parecem ser menos espirituais, às vezes se mostram as mais preparadas para enfrentar e vencer as dificuldades, enquanto as aparentemente mais espirituais acabam falhando nos momentos mais importantes. A lição é que nem os muitos espirituais podem criticar os menos espirituais. Ninguém deve criticar ninguém.
E nem o contrário, não devemos rir daqueles que estão aos pés do Senhor, né? Tem gente que ora 10 horas por dia, 2 horas por dia, 3 horas, deixe que ore, glória a Deus por ele orar, não está atrapalhando a vida dele normal, deixa ele que ore. Se você ora 10 minutos, glória a Deus também, ora 10 minutos. Jesus não questionou nem Marta e nem Maria na hora da dificuldade, ele atendeu a Marta e animou Maria, a fim de fortalecer sua fé. Ambas presenciaram o milagre da ressurreição de Lázaro, entende? Ele amava as duas do mesmo jeito, não tem essa. Deus nos conhece, Ele sabe quanto você é chato, quanto você é bom, quanto você é ruim, Ele sabe tudo. É o que eu falo sempre para vocês, Jesus, né, Deus me concebeu no útero da minha mãe, Ele fala que me conhecia desde antes de eu nascer, então Ele sabe como eu sou. Eu preciso ser transformado no meu coração, na minha essência, mas o meu jeitão é meu jeitão. Não adianta querer mudar o nosso jeito, cada um tem um jeito, cada um fala de um jeito, mexe a mão, fala, grita, fala mais alto, fala mais baixo, cada um tem seu jeito, né? É mais fraco, outro é mais forte, um tem mais fé, outro tem menos fé, não é assim? Tem gente que tem uma delicadeza para falar, tem outro que é bruto, mas não é porque ele é ruim, é o jeitão de falar. Eu mesmo, quando eu estou falando meio, a pessoa fala, está brigando, aparta, não tem nada a ver, porque nós estamos conversando, é que o jeito fica, né, aquele jeitão de italiano, meio áspero, né, de falar mais alto, fica complicado. Então, quem está ouvindo e não entende, pode achar que está brigando mesmo, né? E tem outras pessoas que nunca saem, né? Sempre fala baixinho, entende? É o jeito de cada um, e Deus sabe como nós somos. Jesus conhecia Marta, Jesus conhecia Maria, e Jesus conhecia Lázaro, né? E, por amar os três, aconteceu aquele milagre. E Jesus mudou a vida deles, né? Transformou a vida deles, e eles realmente aprenderam muito, né, com essa lição, e espero que nós tenhamos aprendido também, né? São palavras simples que foi falado, né? Deus passou uma lição, para mim pelo menos, muito importante. Nós temos que realmente confiar no Senhor, acreditar que Ele pode fazer o impossível, e que muitas coisas que acontecem na nossa vida nós não conseguimos entender. E outra coisa, mais importante talvez, né, é a gente dedicar mais tempo para Jesus. Não significa mais tempo só ajoelhado orando, gente, não é isso, né? Mas quando ele fala que, pergunta, né, como que nós fizemos isso ao Senhor, né? Jesus fala que ele estava preso, tal. Quando vocês fizeram aqueles pequeninos, aqueles que precisavam. E pequenino, gente, não é aquele que vem na porta do seu carro no semáforo vender balinha. Pode até ser, você pode até ajudar, se quiser ajudar. Eu não concordo muito, mas acho que nós temos que achar um outro jeito de ajudar essas pessoas, né? Mas enfim, eles estão lá fazendo a parte deles, se puder ajudar, ajude. Mas não é esses pequeninos. Jesus fala de um outro tipo de pequeninos, né? São os pequeninos que realmente precisam. Quem precisa de nós? Quem precisa do ser, Daiane? Você tem 2 pessoas que precisam do ser, pelo menos 2, né? A hora que você cuidar daqueles 2, você já tem lá mais uns 40 na peixinho lá, né? Tem sua sogra, tem sua mãe, tem seu irmão, sua irmã, né? Então, começa no próximo e vai fazendo. Sabe quando você joga uma pedra na água, ela cai assim, ela faz assim? É assim que funciona a nossa vida, né? Eu tenho que cuidar da Ana, mas nós temos que cuidar dos nossos filhos, das nossas netas, dos nossos irmãos, e vai virando. Nós não temos mais mãe nem pai, né? Mas nós temos muita gente que nós podemos cuidar. Então são esses os pequeninos, e eles têm que fazer o mesmo conosco. Você pensou que lindo seria, Ivone? Você cuidando dos seus filhos cuidando de você, você cuida dela, ela cuida de você. Você cuida da sua neta cuida de você, né? Você cuida lá da sua irmã cuida de você, e vai indo, todo mundo um cuidando do outro. É isso que Deus gostaria de ver, mas não é fácil, porque o nosso orgulho não deixa a gente fazer isso, né? Nossa raiva, nossa ira, nossa má vontade com as pessoas, a gente achar que as pessoas não merecem, nós achamos, né? Não vou fazer nada para ela que ela não merece, não é bom, tá? Então sejamos como Maria, né? Mas não deixemos de ser como Marta em parte também, né?
faça as coisas que tem que ser feitas, trabalhe, lute, e comece depois fala que Marta reconheceu, né? E acabou se achegando a Jesus de uma maneira diferente. Então, que nós sejamos assim também, como Maria, como Marta, como Lázaro. Essas três pessoas foram muito abençoadas e muito amigas de Jesus. Sejamos amigos de Jesus, é isso que Ele quer, que a gente fique perto, que a gente esteja do lado dEle, esteja batendo nele. Jesus diz: o que eu faço? O que eu faço? Sabe, aquele amigo que você pode perguntar, é isso que Ele quer. Eu posso perguntar, eu posso dar a mão para Ele na hora que eu estiver caindo, eu posso chorar no ombro dEle, entende? Jesus, ele aceita tudo isso, gente. Nós não conseguimos entender, mas a pastora descreveu aqui no início tudo isso, né? Que nós não gravamos, né, a primeira parte lá, a abertura, mas ela falou tudo isso que eu estou falando. Jesus faz isso, Ele está lá como amigo, Ele está lá do nosso lado, Ele quer ficar conosco, nós é que saímos de perto dEle muitas vezes, como dizem por aí, muitas das vezes. Eu não sei por que eles falam isso, né? Muitas vezes, mas muitas das vezes, eu vejo isso direto. Eu não sei que em português estão ensinando mais na escola, né? Muitas das vezes. Então, que sejamos, né? Que a gente tenha aprendido e que nós sejamos amigos de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês vão fazer um louvor? Oi. Amém. Vou fazer uma oração, depois você faz a oração pelos pedidos. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pela palavra abençoada, Senhor, que tudo isso quebre o nosso coração, entre no nosso coração, na nossa vida, e modifique-nos, transforme-nos, Pai, que é isso que nós precisamos, de transformação, de mudança, em nome de Jesus. Esteja conosco. Amém. Amém. Obrigada, meu Deus, pela Tua palavra, por falar em nossos corações, Senhor. Agora eu venho te pedir por esses pedidos aqui colocados, por essas vidas aqui representadas, Pai, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar, Senhor, a bênção, a vitória, o que cada um aqui almeja, Senhor. Eu não sei o que cada um pede, mas eu sei o que eu peço, eu sei, Senhor, que o Senhor sabe de tudo aquilo que nós precisamos, quais são as nossas necessidades, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sonda nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Senhor, conforme a necessidade de cada um, Pai, se é da sua vontade, que o Senhor possa, nesta noite, estar visitando essas pessoas aqui representadas, Pai, e dar a bênção, dar a vitória que cada um necessita. Se é algum problema de emprego, meu Pai, abra as portas, Pai. Se é algum problema na justiça, que o Senhor entre com providência, em nome de Jesus, Pai. Se é algum problema de doença, que o Senhor possa levar cura, porque Tu és o Deus de milagre, é o Deus de poder, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que salva, Pai. Então eu coloco em Tuas mãos cada pedido, cada vida aqui representada, é o que nós oramos e já Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos encerrar nosso culto de hoje, então. De domingo a gente fala que é o culto da família, né? E não esqueça que semana que vem é o culto da Santa Ceia, tá? É o segundo domingo do mês, nós fazemos o culto de Santa Ceia. Se você puder, coloque-se em pé, coloque sua mão no coração e vamos orar ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, por mais um dia, por mais um culto abençoado pela Tua palavra. E, Senhor, obrigado por ter aceitado todos os nossos louvores, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, um dia abençoado com nossas famílias, Senhor, com nossos amigos. Que o Senhor não se distancie de nós e não deixe nós nos distanciarmos de Ti, Senhor. Esteja sempre conosco, que nós possamos entender que o Senhor é prioridade na nossa vida. Acima de tudo que nós temos que fazer, nós precisamos primeiro estar do Seu lado. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Eu quero pedir pelos meus irmãos, meu irmão Oswaldo, que operou da catarata na quarta-feira. Quero pedir, agradecer ao Senhor, porque deu tudo certo, Senhor. Ele já está enxergando bem. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor.
e agradecer também pela Gisela, né? Amanhã ela já vai fazer uma consulta, e pedimos que o Senhor possa estar à frente de tudo que nós vivemos, Senhor, seja sempre com ela. Quero agradecer pelas minhas netas, Pai, pelos meus filhos, por todos os meus amigos, todo o pessoal da igreja que nós temos, os nossos colaboradores das empresas, que o Senhor esteja com todos eles, veja as necessidades deles, Pai, e abençoe cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Nós não sabemos o que eles precisam, mas o Senhor sabe tudo, Senhor. Então, entra na vida de cada um, abençoa cada um deles, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. E agora nos vai para casa, na Tua bênção, na Tua misericórdia, que tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus. E o Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês, e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre, e todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe, e uma boa noite a todos.